Hoje é domingo, é dia do Senhor. Queridos e amados internautas, a liturgia desse 14º domingo do tempo comum nos fala sobre uma preocupação de Jesus, do tempo do Antigo Testamento, mas também para a igreja na modernidade, é a falta de fé. Muitas pessoas com corações insensíveis e sem fé. E não tendo fé, não há milagres, não há bênção, não há prosperidade, não há felicidade, não há amor. Deus quer que tenhamos fé. E somos convidados hoje, nesta Santa Missa, nesse 14º domingo do tempo comum ano B, a aumentar cada vez mais em nossas comunidades e em nossos corações a fé. A primeira leitura é extraída do profeta Ezequiel, que envia Deus, Ezequiel, para o povo de Israel que tinha se esquecido, que estava abandonando Deus, esqueceu-se de Deus. E Deus envia o profeta para dizer a eles, assim diz o Senhor: quer que escutem, quer não, pois são bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Portanto, o profeta Ezequiel é enviado a Israel para lembrar ao povo de Deus. Muitas pessoas ainda estão esquecidas de Deus e nós, como profetas, somos chamados a falar sempre de Deus. O profetismo é importante na história da salvação. O salmo de hoje é o Salmo 122. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. E São Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, convida-nos a nos gloriarmos na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza e no nosso defeito, porque é na fraqueza que nós nos sentimos fortes pela fé. Assim diz literalmente a palavra de Deus de São Paulo aos Coríntios: para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Assim nos deixou esta extraordinária lição de vida e de fé o apóstolo São Paulo. Também nós não nos exaltemos e não nos gloriemos, mas reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, basta-nos a graça de Deus. Somente a graça é que basta e que nos satisfaz. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo estava em Nazaré, sua terra, não pôde lá realizar prodígios por conta da fraqueza e da dureza de coração daquele povo que estava como que no tempo de Ezequiel, era um povo rebelde de coração duro. Assim também Jesus disse a estes filhos de cabeça dura e de coração de pedra, lembrou-nos Ezequiel. Jesus no Evangelho também vem lembrar que em Nazaré eles tinham também um coração fechado, como hoje, na Nazaré de nossa realidade e do nosso contexto odierno. Há muitas pessoas que ainda têm o coração duro, coração de pedra, fechado para Deus. E ali Jesus não pôde realizar muitos milagres porque estava na sua terra e eles não tinham fé. E por isso o milagre não pôde acontecer. E assim nós aprendemos no Evangelho de hoje que Jesus só realiza prodígios e milagres aonde tem fé. E na sua cidade natal, na sua terra, ele não pôde realizar em Nazaré por causa que as pessoas não tinham fé. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles, como também se admira hoje com a falta de fé de muita gente. Aumentemos, portanto, a fé e tenhamos sempre esta confiança em Deus, que mesmo assim, sem poder fazer muitos milagres, ainda assim apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. É um gesto do sacramento da unção dos enfermos da igreja, que continua curando, que continua perdoando, que continua sarando as feridas do corpo e da alma. Sacramento da igreja, da unção dos enfermos, tem esta atitude que Jesus fez de pôr as mãos e de curar.
Tenhamos sempre os olhos fitos no Senhor e aumentemos sempre a nossa fé. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Deixa sobre vós, neste domingo 14º, a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.